interpretação. Tu tem que aprender a orar para expulsar demônio. Tu tem que aprender não sei para quê, mas deixa eu dizer uma coisa, eu não sei nada disso. Eu só sei adorar, mas olha só que maravilha. Enquanto eu adoro, ele faz tudo isso por mim. Eu não preciso expulsar demônio. Eu não preciso fazer exatamente, porque só de eu adorar ele, ele faz. Quantos milagres que Jesus fez, um simples gesto que as pessoas fizeram. Pessoas que só tocou na veste dele e recebeu milagre. Pessoas que só lançou uma palavra, filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele chegou lá e se ofereceu, o que queres que eu te faça? É um Deus que quando nós clamamos por ele, ele está pronto para nos receber. Coloca para mim, quero falar mais de Marta e Maria, como eu gosto de falar deles, meu Deus. Glórias, aleluia. Quero falar de Marta e Maria, já colocou? Marta e Maria, Lucas 10, né? É isso, né? Oh, glória, acho que é. Vou falar um pouquinho de Marta. Glórias. Glória a Deus, aleluia. Vou fazer só uma palavrinha básica aqui como tema do nosso culto de adoração. E depois vou pedir também para nossa irmã trazer algo para mim, que eu sei que não importa a quantidade. Quando Deus quer falar, ele usa 2 pessoas. Podia estar 2 aqui e Deus vai falar. E hoje eu quero que Deus use a boca da nossa irmã Ângela para estar falando conosco. Eu creio que Deus tem trazido ela aqui ultimamente e ele tem algo. E Deus vai fazer grandes coisas, viu, minha irmã? Aí você fala, mas você está entregando profecia para mim que Deus mandou falar? Não, minha irmã, eu seria hipócrita. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas porque Deus, através de quem está aqui na terra, alguns têm visto. A senhora está buscando, a senhora está tentando. E eu sei que, meu Deus, que quando ele vê que alguém está fazendo algo, ele tem a aprovação dele, ele vai ajudar. Se a senhora não estivesse fazendo nada, seria em vão eu falar, ei, Deus vai fazer algo. Mas Deus vai fazer porque a senhora é merecedora, a senhora está buscando. É no tempo dele. Não é profecia. É uma profecia porque eu estou profetizando bem. Mas pega, Deus vai fazer. Vai fazer e vai mudar. E as pessoas vão olhar e ter que engolir. Falar, realmente, quantas coisas que a senhora já ouviu que as pessoas vão ter que engolir. Tem ideia? Quantas coisas, meu Deus, eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas eu sei que Deus conhece tua luta e conhece teu coração. Lucas 10, 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Segura. Volta aí. Olha só, uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em tua casa. Receba Jesus na tua casa hoje. Receba Jesus na tua casa hoje. A história vem nos contar, nesta leitura, nessa interpretação, eu consigo ver Marta como se ela estivesse ali no portão recebendo Jesus, convidando ele para a casa dela. Ou talvez até Jesus se ofereceu, posso entrar na tua casa? E Marta, qual de nós que não falaria, entre, Senhor? E Marta começa uma amizade com Jesus, uma intimidade com Jesus neste momento. Bastou um simples gesto dela para receber Jesus na casa dela, foi o bastante. Só o fato dela receber Jesus na casa dela, ela já começou a sentir algo diferente, provavelmente. Jesus era muito especial. Quando ele chegava na casa de alguém, os outros ficavam até olhando, mas ele não é o tal? Ele está entrando na casa daquela simples Marta? É assim com nós. As pessoas não acreditam que Jesus está entrando na nossa casa porque eles acham que nós não somos merecedores.
Mas mesmo que nós não seja, mas o Pai acha. Nós também achamos que nós não somos merecedores, mas o Pai sabe que na cabeça dele, vai na casa de tal filho hoje, porque ele é merecedor. E Jesus está visitando a nossa casa hoje, não só a minha quanto a sua. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a palavra. Olha só como que começa. Através de Marta, ela permite Jesus entrar na casa dela. E ali Maria se encanta e começa a adorar Jesus. Começa a adorar Jesus. E aí Jesus já começa a criar um laço de intimidade nesse momento com a família, com Marta e Maria. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Entenda uma coisa, muitos falam que Marta deixou de dar atenção para Jesus para fazer as coisas, os afazeres da casa. Mas Marta estava preocupada em deixar a casa mais ou menos em ordem, porque tinha alguém especial na casa dela. Ela estava recebendo uma visita especial. E quando ela percebeu que ele chegou em casa e que a casa estava um pouco meio desajeitada, o que ela fez? Ela foi arrumar a casa. Quantos pregadores já apontaram Marta como menos que Maria nesta pregação? Nesse contexto, mas eles não entenderam que Marta estava arrumando a casa. Ei, olha só o que eu aprendo com isso hoje. Que se Jesus entrar na minha casa, eu tenho que me preocupar em deixar a casa arrumada. Eu tenho que preocupar, porque ele pode até entrar com a casa bagunçada, mas a casa não pode ficar do jeito que está. Porque veja bem, olha só, ela diz, ó, não se dá de que minha irmã me deixe servir, ou seja, ela estava servindo ao Senhor. Ela não estava fazendo serviços, afazeres de casa e deixando Maria lá conversando com Jesus e ela cuidando. Ela estava preocupada, talvez uma louça ainda que estava suja, terminava, mas enquanto isso ela deveria fazer o café da época, que talvez a bebida não era o café, mas alguma coisa ela estava preparando para agradar Jesus. Era o jeito dela adorar. Maria fez sala para Jesus, mas Marta se preocupou, eu tenho que arrumar isso aqui, tenho que arrumar a casa, eu tenho que servir o mestre, eu preciso servir ele, ele entrou na minha casa, e eu tenho que adorá-lo, eu tenho que agradar ele de algum jeito. Não importa como que você vai agradar a Deus, porque talvez eu não conheça, não entenda o seu jeito de adorar, mas ele sabe que você está adorando. Cada um adora do jeito que sente vontade de adorar. E o jeito de Marta adorar era aquele, era arrumar e servir algo para Jesus. E ela fala, diz-lhe que me ajude. Ela fala, Jesus, manda Marta me ajudar. Talvez o escritor dessa história tenha sido modesto. E os tempos de hoje não é tão diferente de antigamente. Mas tu imagina uma outra situação se fosse na nossa casa hoje? Não é tão assim nessas palavras. Você chega na minha casa, eu sento lá e vou adorar você, dar atenção para você. Afinal de contas, é o próximo que está na minha casa. Você é tão especial quanto Jesus se você vai na casa de alguém fazer uma visita. E se fosse nos dias de hoje, geralmente não usaria essas palavras. Aí eu estou ali adorando, conversando com você, batendo um papo, te fazendo companhia, enquanto a minha esposa está cuidando do café, pôr um bolo e tal. Aí daqui a pouco, minha esposa vai me chamar a atenção e dizer, Adelson, por favor, você não está vendo que eu tenho que servir aqui? Ó, ajuda eu aqui com café para servir a dona Nilma, servir a irmã Ângela. E aí, Jesus fala da seguinte forma para Marta. Porque ela fala, aqui no texto da Bíblia diz, peça que ela me ajude. E Jesus respondeu,
Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Você viu que ele percebeu a preocupação de Marta, que ela estava preocupada? Mas uma só é necessário. É porque Jesus, como homem, naquele tempo, quando ele estava ali na casa dela, não tinha ressuscitado ainda. Entenda que ele ainda andava como homem. Ele levava a palavra na casa das pessoas igual nós também se comportaria. Minha irmã, nós não viemos aqui comer um bolo, tomar um café. Não se preocupe, nós viemos trazer a palavra. Eu creio que Jesus ia na casa delas ensiná-las. Jesus não ia na casa de ninguém para bater papo à toa. Jesus só ia lá porque ele ia fazer algo do Pai. E ele fala, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mas isso não faz. Pode jogar para frente. Mas isso não faz Marta e Maria uma menor do que a outra. Jesus adorava as duas com a mesma cumplicidade, com o mesmo amor. Era igual para ele. É só quem olhasse aos olhos nossos, talvez a gente pense que ela está fazendo errado, mas Marta estava adorando do jeito dela. Mas o que me chama a atenção na história da relação com Marta, peraí, porque eu vou dizer agora, a irmã Ângela tem intimidade com Deus, ela é íntima de Deus, ela é íntima de Jesus. A dona Nilma é íntima de Jesus. Ela tem uma intimidade com Deus. E aí o que acontece? Acontece que vocês duas têm intimidade com Deus. Ah, você conhece Jesus? Nossa, como eu conheço, ele vai na minha casa, ele é meu amigo. E amigo que é amigo não decepciona, você sabe disso. Vocês sabem que Deus não vai decepcionar vocês, entenda. Deus não vai decepcionar vocês. Mas aí essa intimidade de Marta e Maria vem uma prova. Porque aí entra Lázaro na situação. Mas lá na frente aparece Lázaro na vida de Jesus. E também a Bíblia nos relata que vira amigo íntimo de Jesus também. Aí nessa altura, a casa de Lázaro, Maria e Marta, os três irmãos, são amigo íntimo de Jesus. E Jesus fazendo milagre, o povo conhecendo, ele é Jesus, é o Nazareno. Mas aí acontece que Lázaro fica doente. E aí eu creio que Marta manda chamar. Marta manda chamar Jesus. Isso é moleza, essa doença de Lázaro é café pequeno para o nosso Jesus, porque ele é nosso amigo íntimo. Você acha que ele não vai nos atender? Você acha que ele vai deixar nós passar por qualquer coisa? Ei, olha para mim. Vocês duas. Ela adora dos dois jeitos. Adora servindo. Vem aqui servir. Tu adora aí aos pés de Jesus sempre. Enxugando os cabelos. Os pés dele com cabelo. Eu vou comparar Marta e Maria. As duas são íntimas de Jesus. Mas o fato das duas ser íntimas de Jesus não vai impedir que elas venham a passar por uma tribulação, que é a morte de Lázaro. E Jesus não atendeu. Eu creio que as duas mandam chamar. Jesus, Lázaro, teu amigo, teu melhor amigo, Jesus, está morrendo, e aí? Porque Jesus declara uma amizade, depois de João Batista, é Lázaro. É o segundo amigo, mas talvez até o primeiro. Amizade forte entre Jesus e Lázaro. E Jesus, eu não posso ir. Talvez você nessa noite até se pergunta, meu Deus, eu estou fazendo, eu venho servir, eu busco sempre, e ele não vem, ele está demorando, por que ele não me atende? É porque o fato de nós sermos amigo íntimo de Jesus não vai impedir que nós passamos por algo. Porque se Jesus atendesse o chamado de Lázaro,
ele ia enfraquecer Marta e Maria. Ele precisava fortalecer o laço de Marta e Maria. Não só com ele, mas com aquele lá em cima. Então Jesus não atende. E aí você vai analisando. A Bíblia não fala, mas eu creio que chegaram até a desanimar, né? Poxa, estava tudo bem, Jesus estava aqui na minha casa, vinha, nós atendia, agora nós precisamos, ele não atendeu. Mas a hora que Jesus sabe qual é a hora de ir. E quem tem intimidade com Deus sabe que nenhuma morte, nenhum mal é para a morte, e sim para a vida. Provavelmente essas alturas Jesus, com a intimidade com o pai dele, Deus já tinha falado, não precisa ir, Jesus. Você não vai atender esse você vai deixar morrer, porque esse é para engrandecer o meu nome. O teu problema é para engrandecer o nome de Jesus, minha irmã. A morte daquele da tua casa, a morte daquilo que você está passando, é só para glorificar o nome de Deus. E aí mais adiante, lá vem Jesus. 4 dias. Eu creio que o povo deveria estar olhando e falando, esse cara está de brincadeira. Depois de 4 dias que Lázaro está morto, agora aparece Jesus. E Marta, como sempre, né? Com o jeito dela, bem comparado comigo, com muitos que sobem aqui, que é o nosso jeito. Muitas vezes a gente acha que o que a gente serve é melhor do que quem adora. Não, eu sirvo, eu adoro, eu faço os dois, então eu devo ser mais amado por ele. E aí vem Marta frustrada. Frustrada, porque ela já vê o mestre de longe e já grita. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Essa expressão é de culpa. Jesus tem culpa do teu problema? De culpa. E Jesus rapidamente, o que ele fez? Repreendeu ela. Eu sou a vida e a ressurreição. E ela levou essa repreensão. E eu creio que continua caminho. Agora Maria, como era adoradora, Maria estava sentada novamente em casa, em vez de estar na rua, esperando o mestre aparecer para falar algo. Ela esperou ele vir em casa. O mais interessante é que Maria vai falar a mesma coisa que Marta falou. Quando o mestre entra dentro da casa de Maria, ô mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Olha a diferença. Olha a diferença do tom de voz de Maria. E sabe o que Jesus fez com esse tom de voz, quando ele recebeu a mesma frase nesse tom de voz? Ele abraçou Maria e chorou com ela. A segunda lição que eu aprendo, muitas vezes nós não sabemos falar com Deus. Nós culpamos Ele do nosso problema. Muitas vezes nós usamos um tom que está culpando Ele. E aí a gente se sente desamparado, porque Maria, nesse caso, ganhou um abraço. Marta não ganhou, Marta ganhou uma repreensão. Cala-te! Eu sou a vida e a ressurreição. E Marta, ele abraçou e chorou. E é tudo que a gente quer é que Deus abraça nós e chora junto conosco o nosso problema. Porque aí quando Deus chora, Ele sente na pele. Aí Ele sente o teu problema de verdade e a sua necessidade de verdade. E aí sabe o que Ele faz? Aí Ele entra com a providência. Agora quando Jesus chora, Jesus fala, me leva até o túmulo dele, até o sepulcro. E aí mas está fedendo, tem condições, 4 dias já, Senhor, abra. Você está entendendo, meu irmão? Está pegando a visão desse problema? É o jeito que a gente pede, é o jeito que a gente serve, é o jeito que a gente adora, é um conjunto de tudo. Foi uma tribulação grande para Marta e Maria.
Mas quando eles pensavam que estava tudo perdido, Jesus falou: Lázaro, saia para fora. E eu creio que nesta noite, depois que você começar a meditar nessa história e entender, Deus está falando a mesma coisa na tua vida. Saia para fora. Deus está colocando para fora da tua vida os problemas que você está enfrentando. Deus está colocando as tribulações por terra nesta noite. Eu creio em nome do Senhor Jesus. A gente aprende muito com Marta, Maria e Lázaro. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, ele está mais vivo do que antes. Agora ele está mais vivo do que antes, porque quando ele disse, saia para fora, Lázaro, ele era carne, homem igual nós. E ele só podia utilizar o que nós temos para utilizar. A fé. Todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, todos foram pela fé dele. Saia para fora. Não foi a fé de Lázaro, porque Lázaro estava morto. Como que um morto vai ter fé? Foi a fé de Jesus nesse caso. E os demais milagres foi a fé de Jesus, o pastor, o bom pastor, com a fé daquele que está recebendo. Na minha fé, nesta noite, eu quero profetizar na vida de vocês. Receba. Receba a cura, receba a libertação. Em nome do Senhor Jesus. É culto de adoração. Mas uma palavra que a gente começa a conhecer, ela liberta. A Bíblia não mente. João 8,32, conhecesse a verdade, será liberto. Quando nós conhecemos a história da Bíblia e começamos a entender todo o processo de Deus na nossa vida, a gente é liberto. Ué, mas o problema parece que não sumiu, continua lá, mas ele não te incomoda mais. O problema continua lá, mas só que ele não te incomoda mais. Porque você começa a olhar e fala, deixa aí, eu não vou pôr minha mão, eu não vou colocar a minha mão, deixa esse problema de lado aí, que Deus está no negócio, Deus vai colocar a mão dele, eu não vou esquentar minha cabeça. Ei, vou continuar de cabeça erguida, vou continuar adorando o meu Deus, não vou abandonar ele e morrer, não. Como disse a mulher de Jó, não, nunca, abandonar e morrer se dê. Não vamos não, vamos viver por ele. Morrer por ele e viver por ele, porque a morte nossa com ele será vida. Que a Bíblia diz, aquele que perdê-la, a sua vida, por mim, achá-la-á. Então, se tivermos que perder a vida por ele, nós vamos encontrá-la de novo. Glória a Deus. Então, um pouquinho diferente, né, que Maria escolheu a boa parte, mas a Marta também tinha parte dela, que era tão importante quanto a de Maria. Mas é porque quem trabalha é apedrejado, viu? Quem serve é apedrejado. E os pregadores ainda, às vezes, vão pregar e dar uma apedrejada na coitada da Marta. Às vezes que até sacudiu o irmão e fala, eita, você está igual Marta. É assim que eles fazem. É porque eles não estão enxergando o lado bom da coisa. Esses dias eu fui chamado de Pedro por um pastor. Ele falou, tá bom. Você é Pedro, sua fé é inabalável. Falou, Pedro. Só que a fé de Pedro foi inabalável ali nas águas? Sim, claro que foi. Mas e a fé que Pedro tinha, que era grande demais? Porque qual deles, dos 12 que eu quis ir lá no meio? Pelo menos Pedro foi até onde ele podia ir com a sua própria fé. A hora que ele não teve mais fé, ele teve algo que se chama humildade. Senhor, me socorre! Não foi isso que ele gritou? E Jesus foi lá e não socorreu ele? Deu uma advertência, eita, homem de pouca fé. Mas isso Jesus falava muito na Bíblia. Sempre Jesus usava muito essa frase na Bíblia. Quantas vezes? Tem umas 5, pelo menos, que eu conheço, que ele falou, homens de pouca fé.
Mas o importante é que você tenha fé. Seja qual for o tamanho da sua fé, você tem. E tem momentos que nós perdemos ela mesmo. Tem momentos que ela cai por terra e a gente fica meio jururu. Aí a gente se lembra, como diz o louvor, de tudo que ele prometeu para Israel e cumpriu. Prometeu para Josué, cumpriu. Prometeu para todos eles, todas as promessas de Deus que ele fez e foi cumprida. A Bíblia só continua, só que agora os personagens somos nós. Ele honrou os personagens da Bíblia e desonrou os que tinham que ser desonrados. E nós vamos ser honrados também em nome do Senhor Jesus. Porque agora nós não estamos brigando para colocar nosso nome no livro das Escrituras. Mas nós vamos colocar o nosso nome no livro da vida. Amém? Glória a Deus.